É isso aí, rapaziada. Esta última semana do Real Madrid tem sido repleta de polêmicas. Primeiro, com os jornais da Espanha afirmando que Mbappé estaria implorando para Florentino Pérez deixá-lo jogar novamente como ponta esquerda no lugar do Vini. Depois, os mesmos jornais dizem que o presidente do Real tem grandes chances de aceitar esse pedido absurdo do francês. E para completar, hoje Ancelotti tomou uma atitude bastante polêmica contra Mbappé, que está dando o que falar na mídia espanhola. Parece que Mbappé não gostou nada disso. Fiquem até o final para conferir em detalhes todas as palavras e a atitude de Ancelotti contra Mbappé. E depois quero saber a opinião de vocês sobre toda essa polêmica. Agora, depois de mais de 20 partidas do Real Madrid na temporada, com a maioria delas com o Mbappé tendo um desempenho completamente abaixo, para não dizer outra coisa. A pergunta que fica é, por que o Real Madrid contratou um jogador que não é centroavante para ocupar essa posição, que está praticamente vaga no Real Madrid desde que o Benzema saiu em 2023. Ou seja, basicamente, o Real Madrid ficou um ano jogando com o time sem um centroavante de verdade, para no final acabar contratando um ponta esquerda, esperando que ele iria dar certo jogando nessa posição. Olhando por esse lado, essa contratação do Mbappé parece um completo desastre e não faz sentido nenhum. Vale lembrar que desde a época do PSG, Mbappé sempre deixou claro que nunca gostou de jogar como centroavante. Em suas próprias palavras, ele dizia que se sentia sufocado e preso nessa posição e preferia atuar como ponta, onde tinha mais liberdade em campo. Outro fator que está prejudicando o desempenho do Real Madrid foi a saída de Toni Kroos, um dos melhores meio-campistas de todos os tempos, que fez história no time merengue. Sem dúvidas, ao lado de Vini e Bellingham, ele era um dos pilares do Real Madrid na temporada passada, ajudando o time a conquistar títulos. Ou seja, o Real Madrid precisava de um centroavante, mas contratou um ponta esquerda, no caso Mbappé. Além disso, perdeu um dos melhores meio-campistas da história e não trouxe ninguém para substituí-lo. Podemos dizer que essa janela de transferências do Real foi um completo desastre. Esse questionamento sobre Mbappé no Real só piorou nas últimas partidas, onde vemos um Mbappé completamente apagado, desperdiçando várias oportunidades de gol, enquanto Vinícius Júnior continua brilhando. O brasileiro já soma 12 gols e 5 assistências em 17 partidas, enquanto o francês, em 16 jogos, tem apenas 8 gols e 4 assistências, 2 assistências. E o desempenho do francês só piora a cada jogo. Diante disso, parece que Ancelotti tomou uma atitude em relação a Mbappé. Recentemente, Mbappé foi visto treinando sozinho nos últimos treinos do Real Madrid, completamente isolado do time. Muitas pessoas acreditam que Ancelotti fez isso porque Mbappé estaria prejudicando o clima do vestiário. Ao ser questionado sobre essa decisão, Ancelotti disse: "Achei que seria bom ver Mbappé fazendo esses treinos isolados, e ele aceitou sem problemas. Sabemos que ele não está passando por um bom momento em sua vida pessoal e precisamos dar nosso apoio a ele. Acho que não há disputa de posição, pois já afirmei várias vezes que não mudarei a posição de Vinícius. Podemos continuar fazendo o que fizemos na temporada passada, com Vinícius alternando entre a ponta e uma função mais centralizada, como um 9, mas a posição dele na ponta permanece. Não temos muito o que discordar disso." Desde o início da temporada, já havia indícios de que a adaptação de Mbappé ao Real Madrid poderia ser difícil. Nas primeiras partidas, era comum ver o francês invadindo a ponta esquerda, que é do brasileiro, atrapalhando Vini e deixando um buraco no centro do ataque do Real Madrid. Isso acabou desorganizando a formação do time e prejudicando a defesa. Como eu havia dito, um dos grandes pilares do sucesso do time do Real Madrid na temporada passada foi Jude Bellingham, que está tendo um começo de temporada completamente ruim. Em 12 partidas pelo Real Madrid, ele tem apenas 1 gol e 3 assistências. Em contrapartida, no início da temporada passada, com apenas 9 partidas, ele já tinha 9 gols e 4 assistências. A chegada de Mbappé parece ter afetado o rendimento do inglês, resultando em várias partidas nas quais ele demonstra frustração. Basicamente, como o Mbappé não ajuda na defesa, nem recua para marcar, Bellingham é obrigado a correr e marcar por ele, o que sobrecarrega o meio-campista inglês,
e o força a jogar mais recuado, numa posição em que não está acostumado. Isso está prejudicando o desempenho de Bellingham e, consequentemente, do time. Enquanto Mbappé segue perdendo várias chances de gol e acumulando atuações individuais fracas, Vinícius Júnior continua brilhando em todas as partidas. Exemplos disso são o hat-trick contra o Borussia, que garantiu a vitória do Real Madrid, e o hat-trick na recente partida contra o Osasuna, na qual ele só não marcou mais gols porque Ancelotti o tirou de campo. Isso prova que aqueles que disseram que Vinícius Júnior seria ofuscado com a chegada de Mbappé estavam errados. Pelo contrário, estamos vendo um Vini mais protagonista e goleador, ainda mais do que nunca. Vinícius Júnior segue deixando claro a cada partida que ele é, sim, o grande nome deste elenco do Real Madrid e o melhor jogador do mundo. Como ele disse após perder a bola de ouro para Rodri: "Eu faria 10 vezes melhor, eles não estão preparados." Nos últimos jogos do Real Madrid, a impressão que fica é que, se Vinícius não marcar um hat-trick ou tiver uma atuação incrível, o time mal consegue vencer adversários medianos. Se depender de Mbappé, o Real parece que não consegue vencer. Caso Vinícius consiga manter esse desempenho incrível do começo ao fim da temporada, é bem provável que ele conquiste a bola de ouro no próximo ano. Claro, isso também dependerá do desempenho do Real Madrid na Champions League, que está bastante disputada, com vários times fortes, como o Barcelona, que começou a temporada voando e já venceu o Real por 4-0. Mbappé é problema? Quer trocar pelo Gabigol? Topa? 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 Last Dance? Pô, manda o Gabriel mais uns 5 pra lá, então. Pelo amor de Deus, gente. Estamos falando de um dos maiores jogadores do mundo, cara. Fase ruim acontece. Vou ter que encontrar uma saída, tem que encontrar uma forma. E outra coisa, o Real Madrid foi campeão espanhol ano passado, foi campeão da Champions League, mas não era o melhor time do mundo. O Real Madrid consegue ganhar títulos sem ser o melhor time. Títulos da Liga dos Campeões, ele não é o melhor time, ele não faz o melhor futebol, mas passa, avança, parece que tem um pacto com alguma coisa, é impressionante, mas se você olhar os jogos, não era o melhor time. Até na final, contra um time que é tecnicamente inferior, de investimento muito menor que o Dortmund, no primeiro tempo escapou de tomar 2 gols, pelo menos. E aí, no segundo tempo, acabou ganhando o jogo. É o Real Madrid. Pesa a camisa enverga varal, tem aquela coisa toda. Agora, o Real Madrid não era um primor, não era um time irrepreensível na temporada passada, antes da chegada do Mbappé. Agora, essa transição é difícil, às vezes, cabe ao Ancelotti resolver. Mas falar do Mbappé, eu acho que dá muito ibope. Então, muita gente aproveita para dar suas cutucadas, até por uma eventual antipatia que tem em relação ao jogador. Eu não tenho antipatia nem simpatia por ele, eu só sei que ele joga muito. E tive a sorte de vê-lo em ação na final da Copa do Mundo. Em 2 minutos ele mudar completamente para uma final de Copa que parecia resolvida. Aí você fala, o cara é um monstro, como é que pode isso? Se esse cara não está jogando no Real Madrid, o Real Madrid que resolve o problema. Porque eu acho que se chegar amanhã e colocar um classificado lá, vendo o Mbappé, vai aparecer uma fila de clubes querendo. Falei, vamos trocar pelo Gabriel Barbosa. Manda mais uns 3 para lá. Será que ele topa jogar no Brasil um tempinho? Pô, pelo amor de Deus, né? Estamos falando de outro nível de jogador, gente. Ô Mauro, mas só uma pergunta. Agora, quero saber sua opinião sobre tudo isso. Você achou corretas as palavras de Ancelotti sobre Mbappé? Acha mesmo que Mbappé está prejudicando o Real Madrid? Comente aqui embaixo e vamos discutir.